Lembre-se, como eu disse, jamais o abandonarei ou deixarei. Mesmo na tempestade, não deixarei os que são meus. Uma tempestade se aproxima, diferente de qualquer outra. Uma tempestade para abalar as bases da própria terra. É a tempestade que viram, pois sacudirei as nações como um pano. Quando virem, então saberão. Mesmo no terror e devastação, sou um consolador. Sou auxílio para os que clamam a mim. Não deixarei meus escolhidos no fogo, farei um caminho. Muitos não leem os sinais e não veem o perigo iminente. Embora tenham olhos, não conseguem enxergar. Embora tenham ouvidos, não ouvem, pois o Deus desta era cegou seus olhos e ensurdeceu seus ouvidos para que não vejam nem ouçam. Se pudessem ouvir, alguns ainda poderiam se voltar. Ainda estou trabalhando mesmo nesta hora final. Meus filhos ainda trabalham, trazendo os feixes da grande colheita tardia, pois não perderei nenhum dos meus e os reunirei num poderoso celeiro. Mas o que fica fora é deixado para o fogo. Eu sou o Senhor Criador do céu e da terra, Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir. E agora houve uma visão, e bem, estas são as palavras que usei para descrever o que via. Há pessoas furiosas protestando nas ruas. Vejo-as reunidas em Roma, exigindo explicações pelo que viram. E então a palavra do Senhor continuou: Ó amados, não temam o que vem sobre a terra, pois eu os guardarei em reserva. Há quem odeie a humanidade e queira destruir o que criei, mas ninguém pode se opor aos que escolhi, pois estão em minhas mãos. Mas atenção, meus filhos, nesta era, e vigiem, pois os dias são maus. Os sábios atenderam a essa mensagem, portanto, não há necessidade de avisar. Um pouco para os que ficam, uma batalha sendo travada pelas nações. Somos segurados pelo Senhor em suas mãos. Não tenham medo, descansamos no que foi realizado. Bem, a única coisa que diria, irmãos e irmãs, ao fim da palavra, é que o Senhor me deu Apocalipse 9, 6, junto com a frase, uma batalha pelas nações. É interessante ler Apocalipse 9, 6 e seu contexto. Então encorajo vocês a conferir. Olá, irmãos e amigos. Orava prostrado há pouco e senti muito forte a presença de Deus. Não parava de chorar. Deus mostrou que logo entraremos em alerta máximo para o arrebatamento. Ele revelou que o Pai influenciará líderes para iniciar uma guerra mundial. E me mostrou que haverá pânico e terror total. A guerra mundial começará entre Rússia, EMEA e Europa. Ontem eu estava em Montevidéu, no Uruguai. Orei antes de sair para pregar, e Deus mandou anunciar sua volta. Vou me empenhar mais em anunciar o retorno de Jesus. Deus quer que todos se arrependam e sigam a Cristo fielmente. O anticristo já é adulto e está na Europa. Logo se manifestará após o arrebatamento da igreja. Em breve, entraremos em alerta máximo para o rapto da igreja. Deus me mandou percorrer nações, cidades, pregando o Evangelho de Cristo. Pregar arrependimento, conversão, obediência e santificação. Espero o retorno de Jesus há décadas, como Simeão, que veria o Messias antes de morrer. O Espírito revelou que o fim se aproxima. Deu-me uma mensagem para as mulheres que amam e creem em Jesus. Disse: mulheres, chega de vaidades, santidade total. Mulheres, chega de vaidades, santidade total. Jesus disse que sem ser como criança não se entra no céu, e crianças não precisam das vaidades dos adultos. Mulheres, chega de vaidades, santidade total. Vi o pânico que o mundo sentirá quando a guerra mundial eclodir. Estamos muito perto disso começar. Deus me enviará a várias nações anunciando o seu evangelho, pois o tempo acabou. Logo entraremos em alerta máximo para o arrebatamento da igreja. Glória ao Senhor Jesus. Oi, me chamo Alton Day.
Tive uma visão aterrorizante ontem à noite que preciso compartilhar, pois me disseram que é necessário. Bem, tive essa visão onde acabei de acordar, desculpe. Mas na visão vi bombas caindo em algum lugar, não sei onde, mas vi as bombas atingindo e pessoas se despedaçando, quer dizer, foi horrível. E então, estou tentando não... Ainda estou abalada, desculpe. Estávamos em casa e havia, não sei, barulhos fortes e tal. Não vimos nada fora, mas quando olhei pela porta, ficou muito escuro e vi bombas e mísseis por todo lado, atingindo prédios, o chão, tudo. E eu via pessoas sendo atingidas. Eu via o chão sendo atingido, pessoas voando no ar, sendo despedaçadas, correndo pelas ruas gritando, e crianças. Foi simplesmente horrível. Minha filha acabou me puxando da porta porque eu estava em pânico. Então comecei a ouvir um barulho muito alto e disse à minha filha, "Filha, estou ouvindo." "Parece uma trombeta." Ela disse, "Mãe, não ouço nada." Eu insisti, "Filha, juro que ouço algo como uma trombeta." Olhei lá fora, as bombas continuavam, tudo acontecendo e eu ouvindo esse som alto de trombeta. Acabei tendo que sentar porque era demais. E tudo isso ainda está na minha mente. Aí percebi que nessa visão começamos a ser bombardeados, mas não miravam nos prédios, e sim no chão, tipo nos bunkers subterrâneos. E é isso que estou supondo, tá? Não tenho certeza. Vou ser bem sincero. Mas os mísseis atingiam o solo e tudo era destruído. Por isso acho que eram bunkers. Estava acertando coisas, matando gente, e aí as bombas começaram a atingir bases militares por aqui, atacando com força. E eu estava vendo o povo aqui na América. Vi pessoas sendo explodidas, vi conhecidos, moradores, família e desconhecidos, em todo canto. Eu via gente morrendo. Ouvi uma voz. "Não esqueça o que vê." A voz repetia, "Não esqueça o que vê. Espalhe minhas palavras. Isso está por vir." Foi horrível, assustador, mas a voz disse, "Isso está por vir." Ele está nos avisando, ok? Ele quer que seus filhos sejam salvos. Ele quer que seus filhos estejam com ele. Ele quer arrependimento. Isso é o que eu vi na minha visão. Isso é o que eu vi. Por favor, me ajude a espalhar essa mensagem. Oi, gente. Eu vou contar pra vocês um sonho que eu tive essa noite. Eu acordei quase agora, contei pros meus pais o sonho e eu senti de gravar esse vídeo. Talvez não dê visualização nenhuma e talvez alcance as pessoas certas. Então lá vai. Sonhei com o arrebatamento da igreja. Foi muito real e palpável e desesperador. No sonho, tentando explicar para vocês, o Senhor permitia que eu e a minha família e algumas pessoas da igreja ficassem para que a gente visse como seria aqui na Terra. Como se o Senhor permitisse que nós ficássemos aqui na Terra no arrebatamento para a gente ver quais seriam as reações das pessoas. No sonho, eu estava indo pro meu trabalho. Eu tava no ônibus, tava vivendo a minha vida normalmente, tava todo mundo vivendo a sua vida normalmente, nos seus trabalhos, indo pros trabalhos e tal. E eu tava no meu ônibus, indo pro meu trabalho. E, de repente, as pessoas sumiam. Não tinha um relâmpago, não tinha um trovão, elas só sumiam. E aí, as roupas delas ficavam e elas sumiam, tipo, pessoas específicas. Não todo mundo, obviamente, mas o motorista do ônibus tinha sumido. E eu lembro que o ônibus começou a ficar desgovernado. E aí eu falava, gente, Jesus voltou, o motorista foi arrebatado e o ônibus está desgovernado. E aí uma pessoa se levantava lá, que não tinha subido, que não tinha sido arrebatada, pegava o controle do ônibus, freava, e a única coisa que dava tempo é da gente descer do ônibus. Aí, beleza. Aí eu desci do ônibus, a primeira coisa que eu fui fazer foi pra casa dos meus pais. Porque parecia que no meu subconsciente, no sonho, eu já sabia que Deus tinha deixado a gente ali pra gente ver o que iria acontecer aqui na Terra. E eu ia pra casa dos meus pais e eu falava, gente, aconteceu, Jesus voltou. Aí eu contava as minhas experiências, como tinha sido, minha mãe contava dela, meu pai, meu irmão, meu marido. E aí, ok.
E aí a gente ligava a televisão e na televisão tava falando assim, tava tendo uma reportagem e o jornalista falava que estava sendo feito, que não era pra gente acreditar no que os cristãos estavam falando na internet, no TikTok, de que Jesus tinha voltado. Era, na verdade, um teste social que a inteligência artificial estava fazendo com as pessoas no mundo. Eles tinham descobrido ou descoberto, sei lá, vida em outro planeta. E para saber se aquele planeta era habitável, olha que loucura, para saber se aquele planeta era habitável, a inteligência artificial estava fazendo um teste social com as pessoas no mundo e transferindo elas para outro planeta para fazer esse teste, e que era para todo mundo ficar tranquilo, porque logo elas já iriam voltar aqui para o mundo e ia ficar tudo certo, e que não era para ninguém se desesperar. E aí era uma reportagem tão convincente que tipo assim, as pessoas começavam realmente a acreditar naquilo, inclusive os cristãos que tinham ficado. Aí foi disparado um comunicado de que era para os cristãos que tinham ficado na terra se reunir num galpão, que eles iriam conversar e iam ver o que estava acontecendo. Nesse galpão tinham pastores, muitos pastores, tinham muitos cristãos que eram membros, né, de igrejas aí e tal. E aí tinham algumas pessoas que falavam assim, gente, realmente é um teste social, vocês não viram nada glorioso, Jesus não voltou, não houve trombeta nenhuma, então Jesus não voltou, é só um teste social, parem de loucura, vamos continuar vivendo normalmente. Aí tinha uma outra parcela de pessoas que falavam assim, gente, já que Jesus voltou, vamos descabeçar, vamos fazer tudo que a gente tinha vontade, vamos sair, vamos beijar na boca, vamos fazer, vamos acontecer. E aí, tipo assim, reuniu uma galera, uns jovens, assim, eu via bastante jovem quando essa pessoa se manifestou. Eles levantavam e saíam fora e falavam que ia pra balada, que ia fazer tudo que tinha vontade, que tava se contendo e tal. E foram. E aí, no sonho também tinha esposos casados, né, com as suas esposas ali, e eles falavam assim, bom, já que Jesus voltou e a minha salvação não depende mais de mim, eu vou pegar a mulher que eu sempre tive vontade aqui da igreja. E aí, gente, os homens do lado das suas esposas começavam a sair e pegar suas amantes, assumirem elas, largar as esposas e iam sair fora, iam curtir a vida com as amantes que sempre esconderam e tal. Aí, ok. Aí eu perguntava assim pro meu pai, pra quem não sabe, meu pai também é pastor, né? E aí eu perguntava, pai, e agora? As pessoas vão continuar fazendo culto, a gente vai fazer culto normal? Aí ele olhava pra mim e falava, olhava pra mim, pros pastores que estavam ali e falava, gente, não tem mais condição alguma da gente ter cultos sem a presença do Espírito Santo. Quem somos nós sem a presença do Espírito Santo? Não tem condição. Aí eu falava assim, gente, vamos nos dividir, vamos pensar um pouquinho, daqui a pouco a gente se reúne. Aí eu me lembro que eu fui para um quartinho e eu tava sentindo um vazio, assim, como se realmente a presença do Espírito Santo tivesse ido embora e tudo que eu queria era sentir só alguma coisa, sabe? Só um sinal, um arrepio, alguma coisa. E eu falava assim, eu vou começar a cantar. E eu cantava as músicas mais bonitas, cantava santo, tipo, tu és santo, santo. E eu tentava, e eu clamava, e eu não sentia nada, gente, nada, era desesperador. Você cantava, não sentia nada. Até que a gente se reuniu de novo. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, vamos tentar louvar junto, vamos tentar orar, vamos tentar fazer alguma coisa pra gente tentar sentir a presença de Deus. E aí eu tentava movimentar as pessoas pra gente cantar, e a gente cantava mais alto, a gente gritava mais alto, e a gente não sentia nada. E aí eu falava, gente, não tem mais nada, acabou, a presença do Espírito Santo foi embora. E aí, aí que tá a parte que eu queria falar pra vocês. Abram os olhos de vocês. Alguns pastores se manifestaram. Eu e meu pai tinham falado que a gente não ia mais fazer culto, porque não tem condição de fazer culto sem a presença do Espírito Santo. E alguns pastores falavam assim, gente, mas a gente vai continuar, porque faz muito tempo que a nossa igreja não vive pela manifestação do Espírito Santo, vive de emocionalismo. Então é só a gente continuar com o teatro que a gente estava fazendo. E eles falavam, gente, vocês já não sabem quais as línguas estranhas que vocês falavam? É só continuar.
Afinal de contas, eu tenho muita conta para pagar, minha casa ainda tá aí, preciso pagar minhas continhas. Então a gente só vive de emocionalismo a partir de agora. A gente não conta mais com a presença de Deus. A gente continua pregando, continua cantando, continua louvando, falando e acontecendo. E a gente vive só de emocionalismo. A gente continua pregando, fala em línguas de vez em quando, dá uma sapateada. Aí eles falavam, as pessoas são fáceis de enganar. É só a gente contar para elas histórias de que realmente é um teste social, que uma hora Jesus vai voltar e a gente continua até vendo o que dá. E aí a gente falava que não ia participar disso, né, e tal. E aí a gente ia pra casa da minha mãe. Chegando na casa da minha mãe, meu marido falava assim, amor, vamos embora porque vários postes de energia estavam estourados, então a gente não ia ter luz. Aí ele falava, vamos embora porque vai ficar tarde e vai ficar perigoso andar nas ruas a partir de agora, porque as pessoas estavam muito perigosas, porque estava todo mundo vulnerável. E aí eles falavam, meu marido falava, vamos embora. Aí eu falava pra minha mãe, falava, mãe, eu não tenho nada em casa, tipo, a gente não tem costume de guardar vela. Aí eu falava, mãe, não tenho nenhuma vela lá em casa. Aí ela falou, eu tenho um estoquezinho, leva essa daqui, deixa acesa só quando necessário, qualquer coisa você volta aqui pra casa e fica todo mundo junto. Aí eu ia pra minha casa e foi esse o sonho. Gente, eu não sei se você acredita nisso. Eu sou cristã, eu acredito no arrebatamento, eu sei que vai ser assim. E eu sei que não só assim, vai ser muito pior do que isso, né? Imagino pilotos sendo arrebatados e aviões desgovernados que vão cair, assim como eu no ônibus, no sonho, que o motorista não estava mais lá. Então, eu não sei se você é cristão há muito tempo ou se você está desviado, mas abre os seus olhos, porque eu acho que, cara, Jesus está voltando e abram os seus olhos, gente, pelo amor de Deus, não tentem ficar aqui, tipo assim, o inferno não é legal, o inferno não é, tipo assim, sabe, good vibes, igual as pessoas têm falado. O diabo tem usado a vida de pessoas pra falar pra vocês que o inferno é legal, o inferno é igual as baladas que vocês frequentam, não é. O inferno é um lugar de dor e sofrimento, e o diabo quer ceifar a vida de vocês. Não escutem, eu já cansei de ver podcast de falando, mas se tal pastor estiver por lá, então eu prefiro descer de tobogã pro inferno e fazer uma festa lá. Não vai ser assim, tá? O inferno vai ser um lugar de dor e sofrimento. Se você acha que você tá sofrendo aqui na terra, você não sabe o que você vai sofrer no inferno. Então volte para Jesus. Se você tem uma vida com Jesus, continue e permaneça firme, porque Jesus está voltando. Eu sei que você também deve estar cansado de ouvir que Jesus está voltando, porque a gente ouve há muitos anos que ele está voltando, mas ele vai voltar. Isso é fato. Se Jesus não voltar para você no arrebatamento, pode ser que ele volte para você de outra forma. As pessoas morrem o tempo inteiro. Jesus volta individualmente para algumas pessoas, então não desista de Jesus. Esse sonho foi desesperador. Eu acordei muito assustada. Afinal de contas, o Senhor permitiu que eu ficasse para ver tudo o que iria acontecer. E vai ser desesperador, desesperador. E se você tem filho pequeno, pense na sua salvação, porque se Jesus voltar, o seu filho vai e você fica. Então, pensem nisso. Gravei aqui, vou soltar, não sei quem que vai alcançar, quem que vai ver até o final, mas espero que abençoe a sua vida de alguma forma, tá bom? Um beijo da Gabi. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Não é de costume gravar vídeos, né? Eu nunca gravei nenhum tipo de vídeo, muito menos com esse tipo de conteúdo. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe até aqui para que eu contasse para todos vocês o que eu tenho recebido da parte do Senhor. Eu sempre tive sonhos, né, e visões com o mundo espiritual. Desde a minha adolescência, começou quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. Só que era algo muito aleatório, né? Eu sonhava ali uma vez no ano, com coisas relacionadas ao mundo espiritual, né? Uma vez no ano. E era muito esporádico. Só que recentemente, desde o mês de abril, eu tenho tido sonhos frequentes com o mundo espiritual, mais especificamente voltado para o arrebatamento da igreja. E eu tenho recebido
mensagens do Senhor. Algo muito forte da parte do Senhor. E eu pensei muito antes de gravar isso, antes de postar isso, porque eu até conversei com o meu avô, que é pastor. Eu falei, vô, como é que eu vou contar isso para as pessoas? As pessoas vão achar que eu tô doida. Ninguém vai acreditar em mim. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe até aqui para que essa informação chegasse até vocês e despertasse em vocês também, assim como tem me despertado. O primeiro sonho, né, foi no início do mês de abril. Eu estava andando dentro do carro com a minha família e nós estávamos procurando um lugar seguro, uma casa segura pra gente ficar, porque estava para começar um caos muito grande. As pessoas estavam começando a sair da cidade, a esvaziar os supermercados, e nós estávamos procurando um lugar seguro. Só que nós estávamos muito tranquilos. Nós procurávamos um lugar seguro para que não fôssemos atingidos pelo caos. A consciência que eu tinha no sonho era essa, que eu tinha consciência de que iria começar um caos muito grande. E ok, tive esse sonho e passou. Achei que era mais um dos sonhos que eu já tive, né? Tantas outras vezes. Na mesma semana, eu sonhei que eu estava na casa da minha avó, estava à noite, né? Tava uma noite assim, bem tranquila, bem calma. E toda a minha família estava reunida, meus tios, minhas tias, meus primos, estava todo mundo na casa da minha avó. E nós conversávamos muito tranquilos, muito calmos. E de repente, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi o número 2025. 2025 estava escrito muito, muito, muito grande no céu. De um tamanho que eu olhava para o céu e era a única coisa que eu enxergava. Os números eram branco, em volta dos números era dourado, um dourado reluzente, brilhava como ouro. E era só isso, estava escrito 2025. E eu lembro que eu fiquei assim, maravilhada com aquilo. E eu, meu Deus, 2025. E acordei. E fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, mas como assim? O que significa isso? Mas eu sabia, ali o Espírito Santo já estava me direcionando que era algo vindo da parte do Senhor. E na outra semana eu voltei a ter outro sonho. Eu sonhei que eu andava na calçada conversando com alguém, não me recordo agora quem era. E eu falava com essa pessoa, eu falei, nossa, meus filhos nem vão poder crescer. Eles não vão ter tempo de crescer. Porque essa vai ser a última geração de crianças. Não vai dar tempo deles crescer, eu comentava com essa pessoa, porque Jesus vai voltar antes que eles cresçam. E eu não vou ter tempo de trabalhar no concurso que eu acabei de passar. Eu comentava isso com a pessoa. E nós íamos andando pela calçada e falando sobre isso, que não ia dar tempo de eu concluir a posse do meu concurso, porque Jesus voltaria antes. E ok, acordei. Na mesma semana, eu voltei a ter outro sonho. E nisso, foi recentemente agora, mais ou menos umas 2 semanas atrás. No finalzinho do mês de abril, né? Nós estamos no dia 7 de maio. Então, foi no final do mês de abril. Eu sonhei que eu estava aqui na sala da minha casa. Tinha um homem sentado no sofá. E eu estava arrumando uma mala de viagem. Eu estava colocando roupas nessa mala. E conversando com esse homem. Eu não conhecia ele, mas ele me conhecia. E nós conversávamos muito tranquilos também. E eu falava pra ele assim, assustada. Eu falava, nossa, mas já vai acontecer, já vai ser agora. E ele muito calmo, muito tranquilo, falava assim, sim, já chegou a hora. E eu falava, meu Deus, mas vai ser muito rápido, vai ser antes do meio do ano. E ele falava assim, e as pessoas não estão acreditando. E eu falava, caramba, vai ficar todo mundo sem entender nada, ninguém vai entender nada, porque foi muito rápido e as pessoas não estão acreditando. E ele só confirmava pra mim que tinha chegado a hora e que ia ser muito rápido e que as pessoas não estavam acreditando. E nesse sonho, eu não sentia medo. Eu arrumava essa mala de viagem como se eu fosse pra algum lugar com esse homem, como se ele estivesse me esperando pra que a gente fizesse alguma viagem. E ok, acordei. Poucos dias depois, eu sonhei, esse foi o último sonho que eu tive, foi nos últimos dias, eu não me recordo exatamente o dia, mas foi no finalzinho do mês de abril,
né, de 2025, eu estava com um grupo de pessoas, né, que eu também não conhecia essas pessoas, algumas eu conhecia, outras eu não conhecia, e eu contava para essas pessoas sobre esses sonhos que eu estava tendo. Eu falava para eles como é que tinha acontecido no meu sonho, e eu contava para essas pessoas o que eu tinha sonhado, né, relatava para eles como tinha sido o meu sonho, e eu falava para eles assim: esse é um sonho de confirmação. Essa foi uma confirmação. Eu falava isso muito claro para essas pessoas. Era vários grupos de pessoas, sabe? Não era numa igreja, não era nada disso. Era como se fosse um pátio normal, um lugar normal, onde tinha pessoas reunidas. E eu contava para essas pessoas sobre os meus sonhos e eu falava para eles assim: esse é um sonho de confirmação. Foi algo muito, muito forte. Então, depois desse último sonho, eu tive mais certeza ainda de que foi algo vindo da parte do Senhor e que Ele, né, me direcionou para que eu contasse isso para as pessoas, né? Ele queria que eu contasse sobre esses sonhos para as pessoas, para alertá-las, né? Em todo tempo, eu tinha consciência de que Jesus estava voltando e que as pessoas não estavam entendendo, as pessoas não estavam acreditando, né? Porque a gente ouve desde que era criança que Jesus está voltando, mas quantas e quantas gerações não passaram desde que a gente ouve falar isso, né? Pois é, meus irmãos, mais uma hora ele chega. E eu acho, do fundo da minha alma, que esse momento está chegando sim, né? Que tá para acontecer, porque todos os sinais já se cumpriram, né? A gente vê cada dia mais a humanidade se desfazendo, né? Então, que nós estejamos preparados, né? Que nós estejamos prontos com as nossas lamparinas acesas, porque está chegando o dia em que o Senhor irá recolher a sua igreja, né? Que irá recolher a sua noiva. Eu falo isso para vocês com uma paz tão grande, tão grande. Eu não sinto medo. Quando eu sonhava isso quando eu era adolescente, eu sentia muito medo quando eu tinha esses sonhos. Porque eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de ir pro inferno, eu tinha medo de ficar. Só que esses últimos sonhos que eu tive, em nenhum deles eu sentia medo. Eu lembro que em alguns deles, na verdade, todos eles, eu sentia uma ansiedade. É como se eu estivesse contando as horas, os minutos para que esse dia chegasse. Eu sinto que eu vivo como se esse dia fosse hoje, como se fosse acontecer agora, como se eu estivesse muito ansiosa para que isso acontecesse. Eu sinto uma alegria em falar isso para vocês, quando eu conto isso, quando eu conto esse sonho, né? Eu já contei para algumas pessoas aqui, para minha família, né? E todo mundo entendeu a mensagem, né, que o Espírito Santo estava levando. E é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês acendam as suas lamparinas, que se preparem para receber o noivo que está vindo buscar a sua igreja. Este é o amanhecer do fim dos tempos, dias de transição, entre o velho e o novo, chamado aos que têm ouvido.